Agora nós vamos falar sobre um outro assunto que é extremamente importante. Inclusive nós abordamos esse assunto sobre várias frentes. Nós já falamos sobre esse assunto com o secretário de Segurança Pública e agora nós vamos conversar sobre esse assunto com a secretária de Assistência Social de Ponta Grossa, a Tati Belo, a qual eu agradeço demais pela presença aqui no dia de hoje. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar explicando um pouquinho mais os serviços à população em situação de rua. Eu que agradeço. Ô, Peraceta, tá ok o áudio dela? Então, muito obrigado. Secretário, nós vamos falar sobre a população em situação de rua. Eu não me lembro quem foi que me deu o número exatamente, que segundo foi o próprio Júlio Killer, se eu não me engano, que falou que são 800 pessoas em situação de rua vivendo em Ponta Grossa. Inclusive falou que esse número vem crescendo cada vez mais. E aí eu pergunto para a senhora, o que é que o município de Ponta Grossa vem fazendo em relação a esta população? O que é que o município como o município vem atuando com essa população? Sim, é um assunto bem sensível, né, e atual, e inclusive não é só uma demanda de Ponta Grossa, né, é uma demanda nacional, né, para você ter uma ideia ali pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, de 2023 a 2024 cresceu em 25% a população em situação de rua e assim tem várias explicações, vários dados diagnósticos de por que a pessoa vai para essa situação. A gente sempre fala da questão do uso de drogas, álcool e drogas, né, uso abusivo, mas tem outras questões que acabam levando as pessoas à rua, desemprego, saúde mental, transtornos mentais, né? Então a gente vê um número expressivo aí. E eu queria corrigir, né, esse dado. O dado é do Cadastro Único para Programas Sociais, né? A gente tem entre 800 a 900 pessoas identificadas como pop rua, que a gente fala, né, para a gente diminuir um pouquinho o termo, mas na verdade a realidade é que essas pessoas que são identificadas, elas são autodeclaratórias, então nem sempre a pessoa que se autodeclara em situação de rua está morando na rua, então é bom a gente esclarecer que esse número de 800 são de pessoas que autodeclaram que estão na rua. Por exemplo, pessoas que trabalham com reciclagem, muitas vezes elas se identificam como pessoas em situação de rua, mas elas têm moradia, né? Então a gente sempre fala que dentro dos nossos serviços, centro pop, abordagem social, albergue, restaurante popular que atende população em situação de rua, a gente tem em torno ali de 100 a 120 pessoas que fazem das ruas como moradia em Ponta Grossa. É um número expressivo, sim, mas a gente tem algumas ações efetivas e articuladas com outras pastas para a gente poder atuar. Olha, eu vou fazer para a senhora uma pergunta muito direta. Nós acompanhamos, por exemplo, lá na situação de Balneário Camboriú, que é uma pessoa que as pessoas acreditam que é a cidade mais linda, né? Muito linda, muito famosa, mas lá tem sido feito um trabalho. Eu acompanhei uma entrevista da secretária de Assistência Social lá dizendo assim: bom, se a pessoa quer ficar, ela pode ficar, mas ela vai ter um acompanhamento. Vai para uma clínica de assistência, se ela tem problema com drogas, ela vai para um atendimento de saúde mental. Só que se ela quiser ficar na rua, ela não vai ficar aqui. Ganha uma passagem e vai para outro lugar. Aqui em Ponta Grossa, como é feito esse acompanhamento? Olha, nós temos vários serviços executados no Centro Pop. Inclusive, tem essa questão também da disponibilização de passagens para a pessoa que quer voltar para o seu município de origem. A gente tem várias pessoas que não são do município e a gente faz esse acompanhamento. Porém, ações compulsórias, nós temos um entendimento e uma orientação técnica que não é possível, a gente tem um limite, né? Inclusive, a questão de abordagem, a gente sempre fala, a assistência social vai fazer uma abordagem social, de convencimento, de sensibilidade para aquela pessoa oferecer toda a rede de apoio que ela precise para sair das ruas, né? Mas a gente não tem aquela obrigatoriedade de arrancar a pessoa da rua e colocar num serviço. Até porque Ministério Público, Judiciário tem um outro entendimento da questão do direito de ir e vir, né? Então a gente também tem esse cuidado. Porém, a articulação de abordagem junto com a guarda também é muito comum que a gente faça, porque assim, muitas vezes a pessoa que está em situação de rua, ela precisa do serviço, né? Precisa do centro pop, precisa de um acolhimento, do encaminhamento para a saúde, muitas vezes, né?
Mas às vezes tem pessoas que acabam utilizando a rua para cometer crimes. E isso a gente também não é conivente. Então sempre entra a questão da articulação com a pasta de segurança pública nesse sentido. E me conta uma coisa, por exemplo, inclusive os empresários, a gente até publicou uma informação ao longo desta semana que alguns empresários estavam pedindo mais articulação da Guarda Municipal, mais acompanhamento, porque algumas dessas pessoas, a gente não é generalista, tá? Não são todas as pessoas em situação de rua que são bandidos ou são criminosos, não são. Muitas delas precisam de apoio. E aí é exatamente essa a pergunta. O município tem convênio, firma convênio com entidades assistenciais, clínicas de apoio, clínicas de recuperação, por exemplo? Existe esse convênio? Sim, na verdade, como que funciona a articulação? Hoje nós implantamos no município, desde o ano passado, o CIAMP, que é o Comitê Intersetorial de Acompanhamento a Políticas Públicas para Pessoas em Situação de Rua. No CIAMP a gente tem várias pastas, assistência social, saúde, segurança, habitação e outras instituições da sociedade civil, como a CIPG, OAB, Ministério Público, Defensoria, para a gente pensar articulado como agir em situações adversas, né? Porque são de várias pastas. E assim, o encaminhamento para a saúde, ele se dá nesse sentido. Então, a pessoa procura ou é abordada, se ela quer. Hoje nós temos o consultório de rua no nosso município, que é executado pela Fundação Municipal de Saúde e é uma ação articulada junto com a assistência. Então, a equipe do consultório de rua está diariamente nas ruas abordando, tendo, né, aquela questão do convencimento da pessoa para que ela faça um tratamento, para que ela procure o CAPS, né, faça um encaminhamento do CAPS para dar a entrada na situação de, se ela quiser realmente ser acolhida e ser internada para tratamento, tem toda essa rede de apoio que faz esse atendimento. Novamente eu vou fazer essa pergunta, secretária, sobre o trabalho diário, mas deixa só eu comentar com o nosso público. Pessoal, daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar sobre a Sanepar. Eu peço para que você continue conosco, aguenta aí, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre o protesto de hoje, que está marcado para falar sobre a Sanepar. Nós continuamos entrevistando a secretária de Assistência Social de Ponta Grossa, a Tati Belo. Secretária, então quer dizer que existe um trabalho diário nesse sentido? Quantas pessoas mais ou menos são atendidas? Quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho? Como é esse trabalho diário? Sim, como a gente comentou, é um trabalho articulado. Então, a assistência social, ela tem algumas premissas de atribuições, né? Que é a abordagem social, dela estar nas ruas abordando, ver se a pessoa precisa de uma rede de apoio, de um acolhimento, de documentação, de passagem, enfim, são N situações ali para que a prefeitura dê esse apoio para a pessoa sair das ruas. Mas a assistência social não faz sozinha, né? Então, a assistência social, ela precisa ter articulação, principalmente com a saúde, porque muitos casos das pessoas que estão nas ruas são problemas relacionados com a questão da saúde mental. Nós temos muitas pessoas que estão em situação de rua, às vezes elas não fazem uso de álcool e drogas, mas elas têm algum transtorno mental, esquizofrenia. A gente vê, né? A gente vê nas ruas o pessoal abordando nos sinais, né? E a gente vê como é difícil a gente incluir essa pessoa de volta para a família, fortalecer o vínculo com a família, porque a família não quer mais, ou às vezes ela não tem família, e a gente incluir ela num serviço realmente que tire ela das ruas para que ela tenha uma vida digna. Então isso tudo é um trabalho diário, incansável, de convencimento, de articulação de políticas públicas, e a gente não pode parar, né? Então esse é o atendimento do social que a gente fala, mas que são várias pastas envolvidas. Secretária, agora eu quero pedir para que a senhora olhe nesta câmera aqui e dê uma orientação, uma dica. Por exemplo, várias vezes a gente se sente sensibilizado e acaba dando uma moeda, acaba tentando ajudar de algumas maneiras. Eu quero pedir para que a senhora oriente a nossa comunidade se esse é o caminho correto. Qual é a melhor maneira de ajudar estas pessoas em condição de rua? É dar a moedinha? É de dar uma marmita? Qual é a melhor maneira de ajudar essas pessoas? Hoje, no município de Ponta Grossa, a gente tem uma rede ampla de atendimento a pessoas em situação de rua, mas muitas vezes a população não sabe. Então, a melhor forma de ajudar essa pessoa é telefonando, né, mandando uma mensagem para a abordagem social ou para o 153 da Guarda. O 153 da Guarda, a gente tem essa articulação com eles encaminham a demanda para a equipe de abordagem para que a gente possa ir lá e fazer esse atendimento para
para a pessoa, né? Muitas vezes essa questão da esmola, da questão da solidariedade, de se sensibilizar com aquela situação, ela é uma questão sensível do ser humano, da compaixão, né? E Ponta Grossa é um povo muito solidário, mas às vezes nem sempre esse dinheirinho que eles dão, essa esmola, vai para um fim que é específico para alimentação, por exemplo, né? Então a gente sempre fala, orienta as pessoas, todo o comércio, a procurarem o contato da abordagem social ou da guarda municipal para que a gente possa agir de uma maneira correta, né? Inclusive a questão de segurança alimentar. Todas as pessoas em situação de rua que são acompanhadas pelo Centro Pop, eles têm direito à alimentação dentro do restaurante popular de forma gratuita todos os dias da semana, de domingo a domingo. Então, sábado e domingo a gente também faz atendimento exclusivo à população em situação de rua no restaurante popular. Secretária, vamos falar o português claro, porque aqui é o boca no trombone. Aqui a gente fala no claro, sendo claro e objetivo. Não é recomendável dar dinheiro e não é recomendável dar comida para essas pessoas. Não se trata de ser de uma falta de solidariedade e não se trata de falta de sensibilidade. É uma questão de orientação e de dar o caminho certo, ajudar na fonte certa, é isso? Exatamente, você falou as palavras assim essenciais. A gente precisa ter uma forma efetiva de tirar as pessoas que estão nessa situação. Então, a situação de vulnerabilidade e risco nas ruas, ela é muito alta. E se a gente continuar com essa prática, a gente vai perpetuar o problema da pessoa que está em situação de rua e o problema da sociedade no geral, que está lá tentando ajudar, mas a ajuda que a gente fala é sempre procurar os nossos serviços para o atendimento efetivo realmente para essa população. Maravilha. Essa é a secretária de Assistência Social de Ponta Grossa. Essa é a prestação de serviço que o portal BNT está realizando no dia de hoje. Secretária, então o caminho certo é procurar os canais legais da própria prefeitura. A senhora falou do canal 153, mas qual mais pode ser o caminho? Procurar, de repente, a própria Secretaria de Assistência? Como? Isso, então nós temos o telefone da abordagem, depois eu posso disponibilizar. Ele é um telefone que recebe mensagem, né? Pode ser foto, pode ser enviado foto, vídeo, para a gente saber a localização da pessoa. Às vezes a pessoa assim está lá, não sabe a localização, tira uma foto, manda a localização nesse número para que a gente possa ir lá e fazer a abordagem correta. Então nós vamos fazer uma reportagem completa aqui no portal BNT e nós vamos disponibilizar este número para você. Secretária, muito obrigado pela gentileza da sua entrevista. Imagina, eu que agradeço e fico à disposição aí para maiores esclarecimentos.